tudo bem? Eu sou Marcelo Bacarin e hoje eu gostaria de discutir com você o que é o bilinguismo. Tem se falado muito sobre isso ultimamente, principalmente na educação, mas em vários outros aspectos da nossa vida. Então acho que vale a pena a gente discutir e talvez refletir um pouquinho sobre o que é esse fenômeno. Em primeiro lugar, eu acho que a gente precisa pensar que a língua e as linguagens, a linguagem e as línguas, elas são parte da existência humana. Se eu sou humano, eu tenho língua. Se eu sou humano, eu tenho linguagem. Nós obviamente não nascemos falando uma língua, mas nós nascemos com um grande potencial de falar uma língua. E a gente invariavelmente desenvolve esse potencial, a não ser em situações muito específicas. Mas de maneira geral, todos nós desenvolvemos o potencial de nos comunicarmos em uma língua. Então, de certa maneira, a língua é quase como uma sexualidade. Todos nós a desenvolvemos em algum momento da nossa vida. Nós não nascemos com ela, mas nós a desenvolvemos. Nós nascemos com o potencial de desenvolver. Ninguém sabe ao certo como a linguagem surgiu. Mas a nossa grande hipótese é que a linguagem, ela surgiu com o ser humano. O ser humano foi se formando, foi acontecendo no processo evolutivo e junto com isso aconteceu o fenômeno da linguagem. Passou a haver as diásporas, o homem começou a se expandir para outras áreas fora da África e com isso as variedades de língua foram aparecendo, as línguas foram surgindo. E o que se sabe é que onde existem línguas em contato, zonas de contato linguísticas, desenvolve-se o bilinguismo ou desenvolve-se o plurilinguismo. É comum a gente pensar ou pensar-se que ser bilíngue é falar duas línguas com perfeição. Peraí, isso não é muito possível, Ninguém fala uma língua com perfeição, quanto mais duas ou três ou quatro línguas com perfeição. Há também quem diga que falar ou ser bilíngue ou ser plurilíngue significa falar duas línguas como nativo. Esse também é um conceito, de certa forma, questionado, porque o próprio conceito de nativo ele tem muitas questões aí, questões até ideológicas atreladas a isso. Mas de qualquer forma, assim, existe um lado do bilinguismo, ou um extremo do espectro do que seria o bilinguismo, que diz que ser bilíngue é falar duas línguas com excelência, digamos assim. Ok. Existe um outro lado, um outro extremo desse espectro, que seria uma definição proposta por McNamara, que diz o seguinte: ser bilíngue é você ter a capacidade de utilizar duas línguas diferentes, em duas situações completamente diferentes, com habilidades linguísticas diferentes. O que eu estou dizendo é o seguinte: suponha que, no meu caso, eu sou um nativo de português, mas eu consigo ler textos em inglês para os meus estudos. Então, eu estou lá na faculdade e eu consigo ler e me virar e entender o que está escrito lá. Eu sou bilíngue, segundo McNamara, eu sou bilíngue. Eu não preciso falar, eu não preciso escrever, eu não preciso nem compreender o inglês oral. Mas eu tenho a capacidade de ler em inglês. Né? Tem muita gente que não se satisfaz com essa definição, não acha que é muito pouco ser bilíngue desse jeito. Então, o que eu vou passar a fazer é talvez descrever um meio termo, que é a minha definição de bilíngue, e que talvez ajude nessa sua reflexão e ajude também a você formar a sua própria definição do que é ser um bilíngue. Vamos lá. Então, eu vou dizer para vocês o que, na minha humilde opinião, é ser bilíngue. Número 1.
Ser bilíngue significa ser capaz de usar duas linguagens com as suas formalidades gramaticais e sintáticas com bastante eficiência. De novo, não estamos pensando em perfeição aqui não, estamos pensando em eficiência, em chegar próximo de algo que seja bastante aceitável. Tá? Então eu consigo falar de passado, de presente, de futuro, eu consigo ordenar as palavras mais ou menos de uma forma aceitável. Mas aí a gente tem até o exemplo do Yoda, né? Que ele, a característica da linguagem dele é mexer com a sintaxe, mudar a ordem das palavras. E mesmo assim ele se comunica perfeitamente bem. Ótimo, né? Está sendo eficiente no uso da linguagem. Então, ok. Ponto 1, aceitável. O item número 2 da minha definição é: há pouca tensão entre os interlocutores. O que eu estou dizendo aqui? Quando você fala uma língua com muita dificuldade e eu estou tentando te entender, existe uma tensão grande aí, eu estou fazendo um esforço grande para conseguir te entender, você está fazendo um esforço grande para conseguir me passar a sua mensagem. No caso dos bilíngues, ele em duas línguas diferentes, ou mais línguas, nos casos dos plurilíngues, ele consegue com pouco esforço e pouca atenção por parte do seu interlocutor se fazer entendido. Tá? Item 3 é: o bilíngue, ele usa todo o seu repertório linguístico. E isso é uma coisa muito legal. De certa forma, é o que se define por prática translíngue. Eu falo um pouquinho de inglês, um pouquinho de português, um pouquinho de espanhol, desde que isso seja possível e aceitável no meio onde eu estou. Se eu estou me comunicando com uma pessoa que fala português e espanhol, eu vou usar um pouquinho do meu português e um pouquinho do meu espanhol e a gente vai se entender muitíssimo bem. Se eu estou me comunicando com uma pessoa que só fala inglês, obviamente eu vou procurar ao máximo me utilizar dos meus recursos linguísticos em inglês. E eventualmente, se eu precisar de algum recurso de outras línguas, eu vou ter que explicá-lo. Mas tudo isso eu vou fazer para diminuir essa tensão. Então a questão é sensibilidade com a outra pessoa e o uso de todos os meus recursos linguísticos. Não há problema nenhum em eu utilizar o portunhol ou o spanglish, como se diz em inglês também, desde que isso faça sentido para aqueles interlocutores naquele momento. O meu item 4 é compreender textos feitos para você como público-alvo. Obviamente não um texto escrito especificamente para você, mas um texto feito para pessoas do seu perfil. Vamos lá. Uma criança bilíngue, ela vai em duas línguas, no português, no inglês, no espanhol, no inglês, ela vai conseguir entender, ler histórias das duas línguas. Ela vai conseguir ouvir histórias das duas línguas. Ela vai conseguir acompanhar uma aula nas duas línguas. Então, obviamente, isso está dentro do que foi produzido para o perfil dela, mas ela não vai entender um noticiário político em qualquer uma das línguas. Isso não faz parte do repertório dela. Ela deixa de ser bilíngue por causa disso? Obviamente que não. Ela ainda é bilíngue, porque ela tem a capacidade de entender o que foi feito para o seu perfil, para a sua maturidade, para a sua idade. O quinto item da minha lista é: o bilíngue consegue fazer coisas acontecerem nas línguas que ele fala. Que tipo de coisas? Ele consegue comprar algo, ele consegue vender outra coisa, ele consegue conversar, pedir desculpas, se apresentar outras pessoas.
Então, ele tem essa capacidade de transacionar, de fazer as coisas acontecerem. Ele consegue, em um nível um pouco mais elevado, criar humor, fazer uma piada e assim por diante. Tá? E o meu último item, o item 6, é o que eu chamo de adequação, ou que em inglês se chama normalmente de appropriacy. É você ser capaz de usar língua que seja aceitável dentro do contexto onde você está. Né? Você vai falar com um pouco mais de formalidade, onde o contexto é formal, você vai falar de uma forma tranquila, informal, solta, quando o contexto te permite e até espera que você faça isso. Né? Se você está num contexto entre amigos e você começa a falar com muita formalidade, as pessoas vão te estranhar, vão achar que, opa, né? E o bilíngue tem essa capacidade de fazer isso, de novo, em 2 ou mais línguas. O uso, por exemplo, de palavrões, né? Você pode fazê-lo? Pode, desde que isso faça parte, primeiro, de uma característica pessoal sua, segundo, desde que seja aceitável no contexto onde você está. As pessoas com quem você está interagindo até esperam que esse tipo de linguagem seja usada. Ok? Bom, eu espero que isso tenha ajudado você a pensar um pouco no que é tudo isso, né, todo esse fenômeno, e de certa forma dar um passinho adiante aí nessa reflexão. Eu gostaria que você agora pensasse qual é a sua definição. O que é ser bilíngue? O que é o bilíngue para você? Até mais!